Nesse momento, o mercado de fundos imobiliários está caindo ali seus 1% nesse ano, sendo que já chegou a cair mais de 4% se pega o pico ali de março até para frente. E a gente dá um passo além, a gente vai comparar o IFIX com os principais índices do mercado, o CDI, por exemplo, e a gente vê que nos últimos 5 anos o IFIX está perdendo de lavada para o CDI. Inclusive, vários fundos imobiliários caindo muito mais do que o próprio IFIX. Se a gente for olhar para o XPLG 11, por exemplo, que nesse ano cai 9%, ou outro fundo de escritórios, o HGRE, que está caindo 21% só nesse ano. Aí isso tudo acontece ao mesmo tempo que boa parte dos outros fundos imobiliários estão caindo os dividendos também, não é só cotação, como é o caso aqui do MXRF11. Por que será que os fundos imobiliários estão caindo tanto? O que é que está acontecendo? E principalmente, o que é que ninguém está observando, está falando nesse momento? É isso que eu quero te contar no vídeo de hoje. Vamos lá, e a primeira coisa para que você entenda o mercado de fundos imobiliários, a gente precisa entender o contexto macroeconômico. O que está acontecendo no mundo, no Brasil, em todo canto. Afinal de contas, a gente vê o IFIX, como eu te falei, com uma queda de pouco mais de 4%. Aí você vai dizer, Felipe, isso não é uma queda muito grande, só que para o mercado de fundos imobiliários, é sim. Como eu te falei, nesses acumulados de quedas pequenas, faz com que o IFIX perca de lavada para o CDI nos últimos anos. Aí se a gente for olhar para o Ibovespa, tá parecido, tá basicamente no 0 a 0, caindo 0,5% nesse ano. Enquanto isso, o S&P 500 lá nos Estados Unidos sobe 21% no mesmo ano. E boa parte dessa alta é explicado pela grande atenção das empresas de tecnologia, que são boa parte da formação do S&P 500. E aí, falando de mercado internacional, o que a gente vê aquecer já a economia, as notícias como um todo, é já as eleições americanas, que vão acontecer há mais ou menos daqui a um mês. E vem sendo faladas principalmente depois que o Biden desistiu ali da reeleição. E olhando para como essas tensões afetam diretamente o mercado financeiro, a gente já vê uma postura do Fed, que é o Banco Central americano, tentando baixar juros meio na marra ali. E deixando uma mensagem de que não vai se comprometer com o ritmo de ajustes futuros, ou seja, baixou dessa vez, mas não vai prometer que vai continuar baixando, nem dizer que vai subir. Até porque o que a gente vê é uma curva decrescente da inflação, medida pelo CPI nesse momento lá nos Estados Unidos, só que até junho de 2024 essa inflação ainda estava bem acima do que é esperado ali dos Estados Unidos. Então não dá para simplesmente dizer que as coisas melhoraram de vez economicamente por lá, principalmente olhando para a inflação. E aí se a gente volta e olha para o Brasil, para quem não lembra, o principal debate até o final do ano passado em relação ao Brasil é por que a taxa Selic não cai, por que esses juros estão demorando tanto para cair. E tinham notícias como essas aqui, ó. Todo mundo tava esperando que a Selic despencasse, caísse rápido pra caramba, mas não foi o que aconteceu. A gente viu o Copom derrubar a Selic até 10,5% e acabar com o ciclo de cortes. Aí a Selic travou ali um pouco mais de 10%, mesmo com a inflação estando controlada, entre aspas. Como a gente viu de 2023 até o começo desse ano. Felipe, quando a inflação cai, normalmente a Selic não cai junto? Deveria ser. Só que a gente tem uma outra variável muito importante na questão, que é o controle fiscal do Brasil, que faz tempo que a gente fala que tá difícil de ser cumprido. Então é natural que com o governo gastando muito mais do que arrecada, tentando arrecadar impostos a todo custo, a percepção de risco, tanto interna quanto externa em relação ao mercado brasileiro, ela fica mais alta. E é por isso que para emprestar dinheiro para o Brasil, as pessoas exigem uma taxa de retorno mais alta. Inclusive é por isso que a gente vê as taxas do Tesouro IPCA+, continuando acima de 6,5% até. Inclusive o Copom voltando a elevar a taxa Selic, mesmo com a inflação estando mais controlada, entre aspas. E aí eu cheguei até aqui para te dizer que existe um contexto macro por trás dessa história, que a resposta é a variação da Selic no Brasil. E aí aqui que muita gente pergunta, Felipe, mas como é que isso afeta o mercado de fundos imobiliários? Afinal de contas, esse vídeo é sobre isso. E aí eu te respondo, isso afeta em tudo o mercado de fundos. Porque a gente vinha de um ciclo de otimismo para a taxa Selic no final de 2023, aí todo mundo falava, fundos imobiliários podem disparar em 2024. E aí, ó, naquela narrativa, o que aconteceu? Já no final de 2023, o mercado começou a precificar esse otimismo e subiu o IFIX ali mais de 8% antes de começar a cair esse ano. Isso porque, normalmente, o que a gente vê é, quando a Selic está em alta, nessa linha azul aqui, o que a gente vê no IFIX, no mercado de fundos imobiliários e ações, por exemplo, mercado de risco como um todo, aqui, por exemplo, nesse período inteiro, o IFIX nem foi para lá, nem foi para cá. E isso aconteceu num período de quase 4 anos, tá? É muito tempo para o mercado ficar de lado. Aí depois a gente entrou no ciclo de queda da Selic. Aí sim, a gente viu o IFIX despontar e subir pra caramba enquanto isso aconteceu. Depois, Selic voltou a subir. O que é que a gente viu do IFIX? Período de lado, mais ou menos 2 anos e meio aqui. E isso vai seguir se repetindo porque o mercado funciona assim. E eu vou te explicar em detalhes agora como é que a Selic realmente afeta os fundos imobiliários. E para isso a gente precisa lembrar que o mercado de FIIs ele é dividido basicamente em 2 grandes esferas. Os fundos de papel e os fundos de tijolo. Vamos falar do primeiro deles aqui desse vídeo, que são os fundos de papel, né? Basicamente eles estão ali para comprar ativos de renda fixa e em linhas muito gerais emprestar o seu dinheiro, o dinheiro do cotista, para outras pessoas construírem os imóveis delas e pegar
uma parte desse empréstimo e pagar você como juros, como dividendos. E é justamente pelo fato dos fundos de papel serem fundos de empréstimo, de crédito, aqui a gente já vê uma ligação direta com a Selic. Vamos pegar um exemplo real para você entender isso aqui, ó. Eu peguei um fundo imobiliário aleatório aqui e o que a gente vai ver aqui, da porcentagem do book, ou seja, dos ativos dentro daquele fundo ali, 26% desses ativos têm uma correlação com o indexador CDI. Só que não é somente CDI, é CDI mais 2,7. Então, se o CDI render 10% no ano, esse fundo vai ter uma média de rentabilidade de 10 mais 2,7, 12,7%. Aí aqui a gente já mata a charada direto. Então, se a Selic está mais baixa, está mais alta, a remuneração desse fundo imobiliário de papel, ela vai ser alterada diretamente no dividendo. E isso acontece também com o índice de inflação, por exemplo, que comanda aqui 61% da carteira do fundo. A gente passou por esse ciclo de queda da Selic, que é que a gente viu? Queda no dividendo desse fundo aqui. Em compensação, na mesma hora que a Selic varia, a gente vê a famosa marcação a mercado dos títulos de renda fixa que estão dentro dos fundos imobiliários. E para você perceber isso daqui também, vou pegar as taxas do Tesouro IPCA+, que também é um título de renda fixa e dá pra gente estudar esse fenômeno. Se você observar do final do ano passado para cá, o que é que a gente viu no Tesouro Direto? Uma alta muito forte dos preços, saindo aqui de 2.160, batendo 2.300. Isso aqui dá uma alta de mais de 10% em coisa de 2 meses. Isso aqui para renda fixa é muito alto. Aí depois, com a expectativa da alta da Selic, a gente vê também uma queda no mercado nos preços dos títulos de renda fixa. E aí lembra que os fundos de papel têm um monte de renda fixa dentro da carteira deles? Aconteceu a marcação a mercado exatamente como a gente viu. E é por isso, ó, que nos últimos 12 meses, se a gente pegar o MXRF, que é o fundo de papel, a gente vai ver o valor patrimonial dele, que estava em 9,82, baixar para 9,73 por cota. Ou seja, o valor justo que aquele fundo realmente tem por trás dele teve uma marcação a mercado negativa. E é natural que isso se reflita na cota, por isso a gente vê ela caindo quase 6% do começo do ano para cá, só queda direta. Assim como outros fundos de papel que seguiram na mesma linha. O VGHF está caindo 16% nesse momento. Ou seja, para fundos imobiliários de papel, quando a Selic está alta, está subindo, isso tende a ser melhor para os dividendos, mas tende a ser pior para a cotação que cai. E algo parecido acontece com os fundos de tijolo. Se a gente olhar para o XPLG, que nesse momento cai seus 8,7% do começo do ano para cá, ou então para o HGRE11, que está caindo 21% do começo do ano, a cotação desses fundos é diretamente afetada pela volatilidade da Selic. Porque é justamente nesse momento que muita gente repensa, poxa, por que eu não vou sair dos fundos imobiliários, sendo que a Selic está pagando mais do que o IFIX nos últimos anos? Aí o cara vende fundos imobiliários, vai para o CDI. Isso por si só já gera uma pressão de venda que derruba a cotação. Além disso, o índice de reajuste dos aluguéis do fundo de tijolo, como que está na tela para vocês, é atrelado a algum índice. Então, por exemplo, a maioria dos clientes desse fundo que está aí na tela para você tem o reajuste do aluguel em janeiro de todos os anos e esse aluguel aumenta pelo índice de inflação do período. Ou seja, se a inflação for menor, o aluguel daqueles clientes vai aumentar menos. Então a gente vai conversando sobre tudo isso para entender um cenário, né? A gente achava que a Selic ia cair mais rápido, mas agora a gente tem o cenário da taxa de juros podendo subir mais ainda, inclusive. E isso não só aqui, lá nos Estados Unidos ainda tem especulação que os juros possam ir para 8%, que seria um aperto monetário no mundo todo. Então entendemos como é que o contexto macroeconômico afeta diretamente os fundos imobiliários. Agora, e para você, investidor, o que é que você tem que fazer nessa hora e o que é que ninguém está falando sobre isso tudo? E bom, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é se desapegar das narrativas, das possibilidades do futuro e se atrelar a números, a dados. Inclusive é por isso que a gente investe de forma sistemática aqui no Clube do Valor, que a gente olha para dados e não para fontes de notícias. E vamos olhar para isso agora. Se a gente for pegar esse gráfico que eu busquei lá do pessoal do BTG Pactual, o que a gente vai ver é que, em média, o preço por valor patrimonial dos setores de fundos imobiliários segue sendo menor que 1 nesse momento para praticamente todo mundo. Então, em linhas gerais, isso aqui quer dizer que os fundos de recebíveis, fundos de galpão logístico, fundo de shopping, fundo de laje corporativa e a grande maioria dos fundos imobiliários do mercado está mais barato do que deveria. E isso tudo acontece enquanto a média de dividend yield anualizado da grande maioria desses setores também está pagando ali seus 13%, 9%, 9,8%, 11% de dividendo, 10% de dividendo ao ano. Isso aqui isento de imposto de renda, ainda assim é um dividendo alto. Aí o que é que a gente começa a observar? Que a renda variável, ela é assim mesmo. Vamos abrir um pouco mais a nossa janela de observação para a gente entender o que aconteceu no passado. Lembra que eu te mostrei o índice IFIX, como é que ele se comportava em relação à Selic? Pois então, até 2016 ali foram 5 anos que ele passou de lado, aí de 2016 até 2020 foram 4 anos seguidos de alta. Então ali a gente viu um ciclo imobiliário. Aí depois a gente vê um ciclo de mais 4 anos do índice lateralizado
mercado e um ano basicamente de alta, que é o que a gente vem sentindo dos últimos períodos. Será que essa alta vai continuar? Será que a gente está vendo o início do ciclo de alta dos fundos imobiliários? Será que a gente vai ver o mercado de lado por mais tempo? O que é que você acha? Me conta aqui. Agora, o principal disso tudo. O que é que ninguém está falando quando conta essas narrativas aqui de fundos imobiliários caindo? O que ninguém te conta é que dá para você investir muito bem, independente do cenário que está acontecendo no mundo, independente das expectativas. Porque sendo bem franco e transparente contigo, se você for prestar atenção nas notícias mesmo, sempre vai ter uma crise iminente, sempre vai ter uma coisa muito ruim acontecendo com a economia, sempre vai ter uma ameaça. E isso é ótimo para quem trabalha no YouTube, como eu e o pessoal do Clube do Valor aqui. Porque a gente cria temas para atrair a atenção, mas no final das contas a gente tem que mostrar qual é a forma de investir de verdade, independente do que está acontecendo. E isso é o que eu vejo praticamente ninguém falar em momentos como esse. Você pode ser um investidor que tem uma carteira de investimentos que performe bem em qualquer cenário. É o que a gente chama de carteira all weather, para dizer que ela passa ali em qualquer clima. E eu vou te dar um exemplo aqui de um modelo arrojado de carteira, por exemplo. E aí você olha para isso aqui que está na sua tela e diz: tá, Felipe, mas isso aí não tem segredo nem mágica nenhuma. E é exatamente esse o ponto, não tem mesmo não. O segredo de uma imagem como essa aqui é você ter muito claro que você, por exemplo, vai ter sempre 25% da tua carteira alocada em fundos imobiliários. E só de ter essa regra e você seguir a regra, você vai ser um investidor acima de 99% do mercado. Quer ver? Eu vou te mostrar o resultado dessa alocação de carteira que eu acabei de te mostrar em números. Nos últimos 20 anos, essa carteira teve uma rentabilidade de mais de 15% ao ano, e mesmo quando a gente abate a inflação, a gente está falando de 8,6% ao ano de rentabilidade real. E é por isso que a gente chega e vê um gráfico desse, ó. Essa carteira all weather, para todos os climas de mercado, performando muito acima do CDI e do Ibovespa. E melhor do que a rentabilidade acima da média somente, essa forma de investir te dá clareza exata de quando é que você tem que comprar um ativo e quando é que você tem que vender. Ah, Felipe, mas eu não me sinto seguro sozinho de fazer os movimentos, de saber exatamente qual fundo eu devo vender, qual renda fixa eu devo comprar agora, como alocar em dólar. Aí eu preciso te convidar para uma análise de carteira gratuita que a gente oferece todas as semanas, algumas vagas aqui no Clube do Valor. É nela que a gente vai doar uma hora do nosso tempo para olhar para o teu caso individual e ver como é que você pode investir melhor, baseado em dados, em números e não em narrativa. Se você quiser a nossa ajuda gratuitamente para investir melhor e sair com um plano estratégico para melhorar teu ano ainda em 2024, independente do que aconteça, é só você clicar nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou lá na descrição do vídeo e participar de uma análise gratuita conosco. Então, mesmo que os fundos imobiliários continuem de lado, se eles subirem, se eles caírem, você vai saber o que fazer. Agora, se você quiser ver uma lista de 3 fundos imobiliários perenes e muito bons pagadores de dividendos para esse mês de outubro, você precisa assistir esse outro vídeo que eu gravei para te contar tudo isso em detalhes. Estou esperando por